Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido uma palavra de Deus para que nós possamos juntos poder meditar na palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, nos fortalecer na palavra de Deus e, claro, no final de todo devocional, uma oração para consagrar o nosso dia ao Senhor. Mas hoje é um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque hoje, dia 1º de setembro, nós não vamos consagrar somente o nosso dia, nós vamos consagrar o nosso mês ao Senhor. Bem, então eu quero que você fique comigo até o final, para que você, junto comigo, possamos orar, unir a nossa fé e para que nós possamos orar, para que nós venhamos ter um mês abençoado na presença do Senhor. O tema de nossa mensagem hoje, as estações da vida. Queridos, todos nós sabemos que existe uma estação natural na vida do ser humano. Qual é a estação natural de um ser humano? Nascer, crescer e morrer. Ele tem essas estações. A estação infantil, a estação da juventude, a estação do jovem, do adulto, do idoso. Existem estações na vida. Existe o tempo para você brincar, o tempo para você crescer, o tempo para você formar família, o tempo para você mudar a sua vida na área espiritual, na área financeira. Existe tempo para você descansar. Existem vários ciclos em nossa vida. E essas estações da vida, que são ciclos, ela também pode ser colocada em várias áreas da nossa vida que nós temos que aprender a como iniciar um novo ciclo. Como, por exemplo, hoje, se encerrou o mês de agosto, encerrou um ciclo, se iniciou um novo ciclo. E o que você vai fazer nesse novo ciclo? O que você vai fazer nessa nova oportunidade que Deus te dá a cada dia? Cada dia nós temos um ciclo novo. Isso pode ser num trabalho, um trabalho novo, uma promoção ou uma demissão aonde você não esperava, ou um relacionamento que se acabou. Tudo isso são ciclos que nós temos que saber como iniciar e como encerrar. Então eu trouxe um texto aqui, queridos, para que nós possamos meditar, um texto bem conhecido, fácil de você guardar na cabeça, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, na verdade, não são versos, é um verso só, porque eu coloquei aqui um verso só para que ele não fique tão extenso e para que a gente possa meditar bastante nesse texto, tá bom? Então Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E ali, queridos, o rei Salomão, ele começa a listar, desde o verso 2 até o verso 8, ele começa a listar muitas situações de ciclos da vida, de estações da vida. Como, por exemplo, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. São estações da vida que nós sempre vamos ter isso na vida. Mas por que nós estamos trazendo essa mensagem? Porque muitas pessoas não sabem lidar nem com o início de um ciclo e muito menos com o encerramento de um ciclo. Muitos querem fazer tudo quando está quase no final de um ciclo, quando na verdade devia ter tido todo o esforço no início. Imagine, queridos, por exemplo, quando um corredor ele vai fazer uma maratona, ele tem que dosar, ele tem que saber que ele tem um ciclo de corrida, ele tem um percurso, e ele tem que saber dosar a sua energia. As estações da nossa vida, ela também tem que ser compreendidas. O próprio Jesus,
ele fala do final dos tempos, dando sinais. Olha, essas estações vão passar. Situações como fome, guerra, são ciclos que vão ser cumpridos até chegar à volta dele de novo. Também a Bíblia nos fala que assim como as estações do ano, assim será o final dos tempos. Nós reconheceremos o final dos tempos, assim como nós entendemos quando uma estação do ano termina e outra começa. As estações da vida, queridos. Nós temos que aprender a viver e aprender a lidar com todas elas. Temos que aprender a lidar com essas estações. Aprender a lidar, muitas vezes, com essas estações que muitas vezes são ocasiões, situações que não estão no poder da nossa mão. Temos que saber entender que essas estações elas são necessárias na vida do ser humano. As estações elas servem de aprendizado, elas servem de amadurecimento. Você imagina, por exemplo, se as estações do ano só tivesse o verão? Para quem não gosta de verão, gosta do inverno? E seria muito chato viver, mas eu queria ter inverno e só tem verão. Ou então, se houvesse só o inverno na sua vida? Existem estações. Existe um tempo determinado, um tempo certo para cada ocasião. Hoje nós estamos iniciando o mês de setembro. E como que você vai planejar esse mês? Como que você vai administrar esse novo ciclo? Você já passou vários outros meses. Você já viveu vários outros meses. Você sabe como que é mais ou menos o mês de setembro. Então, como que você vai administrar? Como que você vai iniciar esse ciclo? Para quando chegar lá no finalzinho, no encerramento de setembro, você poder dizer, eu venci, eu lutei, eu soube lidar com as estações da minha vida. Por exemplo, esse ano, esse mês, de setembro, dia 23 de setembro, encerra-se o inverno. Começa a primavera. É o tempo onde você vai ver as folhas caindo e automaticamente elas nascendo, as árvores que dão aquelas folhas bonitas. É o tempo onde os animais, os passarinhos se reproduzem. É o tempo que existe chuva. É o tempo que tem sol, é o tempo que tem frio, porque tudo é necessário para a natureza. Você acha que na nossa vida não é diferente? Nossa vida, queridos, por nós vivermos num mundo pecaminoso, era necessário que houvesse não só coisas ruins, mas que o ser humano também pudesse saborear de coisas boas, administrar as coisas boas, aprender com as coisas ruins, amadurecer com todos esses acontecimentos. Olha para trás, quanta coisa você aprendeu e você nem sequer entendeu. Porém, tem outras que ainda estão ligados às estações que já se passaram há muito tempo. Tem pessoas que estão presas há anos atrás, há meses atrás. Pessoas que estão ligadas a situações que já se passaram. É necessário que você aprenda a encerrar um ciclo. Por exemplo, se você saiu do emprego, não saia de lá brigando, quebrando o pau com todo mundo. Abençoa aquela empresa. Abençoa aquela empresa, agradeça. Agradeça o seu chefe. Agradeça a ele por ter dado oportunidade. Peça desculpa ou perdão por muitas vezes você não ter conseguido atingir as expectativas da empresa. Sabe o que é isso? É saber fechar, encerrar um ciclo. Você está namorando, começou a namorar agora nesse mês? Ótimo, que Deus abençoe. Mas saiba como iniciar um ciclo da maneira correta.
não coloque os bois na frente ou a carroça na frente dos bois. Aprenda a viver o ciclo. Aprenda a você entender o ciclo para que você possa viver melhor. Pastor, a minha situação financeira está difícil. Apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: eu aprendi a viver com muito e aprendi a viver com pouco. Ele soube estar satisfeito, ele diz. Eu aprendi a estar satisfeito em todas as ocasiões. Ou seja, ele entendeu como iniciar um ciclo, como fechar um ciclo, como começar outro, como encerrar. Quando nós entendemos os ciclos da vida e nós aprendemos que cada situação, muitas vezes, tem ciclos que vão se encerrar forçadamente, muitas vezes com a morte de alguém que nós não queremos. Nós temos que aprender a lidar até com a morte de um ente querido. Nós temos que aprender a lidar, infelizmente, embora nós sejamos contra toda forma de divórcio, de separação, divórcio, mas também tem que saber lidar em algumas situações excepcionais, tem que saber lidar com o término de um relacionamento, com o rompimento, ocasionado muitas vezes pela dureza do coração. Tem que saber lidar com esses ciclos de ter muito e saber poupar, porque um dia pode ser que essa estação de bons, de vacas gordas, termine e você tem que saber lidar com as vacas magras. Vocês me entenderam? Pensa lá, José no Egito, ele traz a revelação para o faraó e ele fala: o sonho que o senhor teve é um período de muita bonança, de muita riqueza, de muita prosperidade, mas também vai ter um período de muita pobreza, de muita fome em toda a região. Qual foi a visão e a solução que Deus deu através de José? Nesses anos que vão ter muita prosperidade, vamos guardar, vamos fazer o pezinho de meia, vamos guardar isso aqui para quando, se por acaso, porventura acontecer alguma situação, nós possamos aqui saber lidar com todo tipo de estação das nossas vidas. Nós temos que ser, queridos, precavidos. Deus abençoa, claro que Deus abençoa. Deus protege, é óbvio. Mas Deus não quer que ninguém seja irresponsável na vida. Viva de maneira irresponsável. Deus, quando chamou o profeta Joel, queridos, para poder falar ao povo, para que pudesse se arrepender dos seus atos, fez ali deu uma palavra para Joel de arrependimento. No livro de Joel, capítulo 2, verso 23, para nós encerrarmos, Deus, ele faz a convocação, né? Ele faz ali um chamado de arrependimento. Logo depois, Deus traz uma resposta àquele povo, onde diz assim lá no verso 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se. Por quê que ele disse isso? Porque era o tempo que eles estavam chorando. Regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Não estava fazendo por causa da desobediência deles. Mas Deus propôs para eles se arrependam, que toda essa chuva, essas bênçãos, a chuva aqui era sinal de prosperidade, era sinal de fartura, era sinal que eles iam ter o que comer, que eles iam ter como cuidar da sua família. Deus estava falando para eles, acabou o tempo de vocês chorarem. Eu estou colocando à disposição de vocês um tempo de prosperidade. E é isso que Deus
tem colocado à nossa disposição hoje. Um novo tempo, um novo ciclo que se inicia hoje e que você pode ser tremendamente abençoado se souber lidar com essas estações da vida. Amém? Vamos orar e consagrar o nosso mês e o nosso dia ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pelo mês que passou, mas nós consagramos ao Senhor não somente esse primeiro dia, mas todos os dias do mês de setembro nós colocamos em tuas mãos, consagramos ao Senhor e pedimos ao Senhor sabedoria para saber lidar com as estações da vida no nosso mês, no nosso dia a dia, na nossa vida, no meio da nossa família, com os nossos filhos, dentro do nosso casamento. Nós consagramos tudo ao Senhor e pedimos a proteção, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a proteção, a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo na entrada e na saída. E que tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Um grande abraço e que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.